A presença de medicamentos na rotina do ser humano é quase tão antiga quanto a sua própria existência. Ainda na pré-história, o homem já recorria à combinação de ervas para curar feridas e outras enfermidades. Mas o uso de medicamentos, se feito de maneira indiscriminada, pode passar de solução para problema e de um hábito necessário para vício. Segundo a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, o consumo abusivo de medicamentos vendidos com prescrição médica tem aumentado em todo o mundo e já representa uma ameaça real para a saúde pública. Vamos entender mais o assunto? Muito bem, e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje o psiquiatra Dr. Khalil Doualibi, que já está aqui e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Seja bem-vindo, meu querido médico maravilhoso, seja muito bem-vindo. Vamos bater esse papo aqui, porque eu acho que tem gente que está precisando ouvir justamente essa conversa hoje, né? Existe muito abuso de medicamentos estimulantes por parte da meninada? Olha, Cláudia, infelizmente, sim. Esses remédios, eles foram desenvolvidos para que a pessoa pudesse ficar mais atenta, mais focada. Então, eles focavam patologias. Então, pessoas que tinham déficit de atenção ou que não conseguiam ficar acordadas durante o dia. Esse era o foco desse tipo de remédio. O que aconteceu é que essas pessoas começaram a usar, mas começou a ter também um uso não medicinal disto. Algumas vezes recreativo, porque as pessoas começaram a tomar e ficar acordadas, por exemplo, de sexta até domingo, emendando uma balada em outra, e outras pessoas que começaram a utilizar para conseguir ter mais foco para estudar, porque fica acordado o tempo todo, e isto gerou um tipo de abuso que se disseminou e entre alunos de 15 anos, 16 anos, que não teriam a necessidade médica de utilizar. Isso tudo traz risco à saúde sério, né? Ah, sem dúvida, porque são estimulantes, eles são psicoestimulantes. Eles podem causar desde aumento de batimento cardíaco até um emagrecimento muito acentuado e também eles podem causar situações de uma alteração mental muito delicada. Alteração mental que pode levar a crises e inclusive a surtos psicóticos. Então isso é muito sério. Essas medicações podem causar dependência? Sem dúvida nenhuma. E dois tipos de dependência. Não uma dependência física, como o álcool, por exemplo, que se ele não beber, ele tem vontade, ou aqueles remédios para dormir, que também causam esse tipo de dependência. Mas eles causam uma dependência psíquica. Ele acha que não conseguirá ficar acordado ou ser tão inteligente, ou focar tanto, ou ter um bom desempenho numa prova, por exemplo, e uma dependência social, porque enquanto ele está usando, ele está muito ligado, ele está o tempo todo bem, o tempo todo no pique, sabe? E ninguém consegue estar assim o tempo todo. É normal a gente ter angústia, a gente não ficar bem, é legal até que a gente possa, em alguns momentos, dividir isso com os amigos. Não é? Agora, isso tudo também, eu imagino que seja ilusório, né? Porque senão, puxa, encontramos aí a pílula da felicidade. Estamos ligados o tempo inteiro, estamos inteligentes o tempo inteiro e não é isso. Os prejuízos são maiores do que os benefícios se tomados sem indicação médica. O benefício é no curto prazo. Então, se você tomar uma medicação de manhã e for para uma escola, você vai ficar muito mais ligado, você vai estar rápido, você vai ter uma concentração maior numa prova e você pode fazer um bom desempenho. Ele não te torna mais inteligente, ele só te traz as tuas capacidades mais afloradas. Então, isto pode ajudar, mas só no curto prazo. Então, quando você utiliza isso para estudar, para fazer uma prova, se for algo eventual, ele traz uma melhora naquele momento e é isso que a garotada começa a usar. E não é só a garotada, isso a gente tem até pessoas mais velhas utilizando também para
prestarem concurso, para estudarem, para provas já na faculdade ou provas de pós-graduação. Então, não é só garotos, mas o que mais me preocupa é o uso hoje que a gente vê abusivo de garotos de 14, 15 anos até os 20 e poucos anos. Isso tem sido um abuso muito grande. E o risco disto? O risco é que ele possa ficar, a partir daí, com quadros psiquiátricos, porque aumenta a ansiedade. Isso é muito gritante. Aumenta muito a ansiedade pelo tipo de remédio. Esse remédio aumenta a dopamina. Em quem tem déficit de atenção, isso regula a dopamina e ele não vai ter ansiedade. Então, para quem tem uma necessidade clínica desse tipo de remédio, ele vai muito bem. Então, eu aumento a dopamina, eu estabilizo esse paciente. Então, ele não terá ansiedade. Mas quem não tem esse déficit, essa sobrecarga de dopamina gera ansiedade. Então, ele melhora foco, melhora desempenho naquele momento, mas torna essa pessoa cronicamente mais ansioso, insone, mais agitado, então mais responsivo, então também acaba tendo mais atrito, mais briga, porque é alguém que está mais ligado o tempo todo. Agora, esse tipo de medicamento é um medicamento controlado, não é? Sem dúvida. E como é que essa meninada tem acesso a um medicamento como esse? Existe um mercado paralelo na internet enorme. Eles compram sem receita. Eles compram. Tem vendas, desde para quem foi prescrito e essa pessoa repassa para amigos, vende para amigos, existe até um preço. E esses remédios são caros. Eles custam, em média, 10, 20 reais cada comprimido. Olha lá. E não é nem o preço apenas, né? A gente está falando aqui de um risco enorme para a saúde. E a gente fala que saúde não tem preço, né? Com a nossa vida a gente não pode brincar. Agora, eu acho até que deve ter alguém que faz uso desse medicamento de forma recreativa ou por conta própria, mas a gente fala muito para mãe, muito para avô, muito para avó, de que forma os responsáveis podem notar alguns sinais ou o que é que eles podem fazer para evitar esse tipo de comportamento? Eu acho que a melhor conduta é sempre estar muito próximo dos filhos, né? Essa é a questão mais importante, mais significativa. Você tem que estar muito próximo do teu filho. Então, desde quando é pequeno, acompanhar, ver com quem conversa, o que conversa, estar junto, estar dividindo, né? Nós somos pais, mães, nós temos que ter esse cuidado sempre, né? Então, esse cuidado tem que ser também sobre que tipo de uso ele faz e do que ele faz uso. Então, desde procurar todos esses contatos, porque eles têm amigos que também utilizam. Nunca é um uso isolado, sozinho, ele compra de alguém, ele tem acesso por alguma via, ele recebe isso, e isso é na escola, isso são grupos de ajuda, isso são grupos de clubes, de condomínios. Então, estar próximo do filho é sempre a melhor conduta, né? Sabe, a gente vai continuar esse bate-papo. Lembrando que a gente também vai dar aí alguns toques para você que está preocupado com o uso excessivo do computador, do celular, seu filho que está virando e trocando a noite pelo dia. Vamos ver o que é que você pode fazer. Tá aí. No exagero dos jogos eletrônicos, do uso das redes sociais e que também está trocando a noite pelo dia, né? Alguns nem estão fazendo uso de medicamento. Esse tipo de comportamento também pode aumentar a agitação? Como se fosse um medicamento? Você sabe que a gente engloba num grande leque chamado transtorno de impulso. Então a pessoa tem impulso às vezes por comer, por jogar, passar a noite jogando, por exemplo. E isso também acontece em adultos. Por exemplo, eu estou com um rapaz agora, que nós precisamos até interná-lo, porque ele joga na bolsa. Mas é um jogo para ele, não é uma aplicação. Bolsa de valores? Na bolsa de valores. Então ele perdeu uma fortuna familiar, realmente uma fortuna familiar, e quebrou a família, né? E aí, quando descobriram, tinha mexido com o dinheiro de toda uma família, recursos de muitos anos, de algumas gerações.
com um jogo compulsivo. Não é que ele fez aplicações, era uma coisa compulsiva. Então, isto é delicado. Tem pessoas que comem compulsivamente, outros que jogam compulsivamente e nas mais diversas formas. Então, o transtorno de impulso, ele é delicado. Se a gente pegar o primeiro momento, as pessoas que abusam de remédios, uma das medicações que também pode ser abusada é indutor de sono. Porque se eu estou lá super a 1000 por hora, como é que eu vou chegar em casa e dormir? Eu passei a noite acordado, fazendo 1000 coisas, usando 1000 coisas, né? E aí eu preciso tomar uma medicação para induzir sono por algumas horas, para me recuperar um pouco. E daí pode-se ter também abuso desse tipo de remédio, de indutor de sono. Teve uma época que o indutor do sono, o Zolpidem, eu vou falar o nome, doutor, acho que não pode falar esses nomes, mas eu posso, como jornalista eu posso falar. Que era assim, a grande descoberta, não faz mal, tá tudo certo. E as pessoas começaram a achar que realmente era a grande solução para dormir bem, né? Mas aí, eu me lembro até que foi você que trouxe aqui, que não é bem assim, que novos estudos já mostram preocupações em relação a esse medicamento, né? São remédios que foram desenvolvidos para induzir o sono em pessoas que têm uma insônia inicial, que é muito ruim você deitar e ficar fritando na cama, imagina. Uma situação extremamente desgastante, horrorosa. Então, quando você consegue ter uma medicação que induz o sono rápido, né? Em 15, 20 minutos ele induz sono e o teu sono de manhã você acorda e não tem o remédio, isso é muito desejável, né? Mas aí esse seria o uso médico, o uso correto. E aí começa um outro tipo de uso que é o abusivo disto. Então é usar vários comprimidos, ou usar, às vezes, durante o dia, se eu posso descansar 2 horas e começar a utilizar, e ele pode gerar dependência. Então isso aqui não se sabia e que hoje nós temos pessoas que são grandes abusadores desse tipo de medicação. E não melhora a qualidade do sono, porque a pessoa vai ficando cada vez dependendo de uma dosagem maior desse medicamento. O sono é extremamente importante, até para prevenir Alzheimer. Hoje nós sabemos que pessoas que têm insônia têm maior risco de Alzheimer. A pessoa precisa dormir satisfatoriamente, fazer um ciclo de sono, isso é muito importante, né? Agora, quando você começa a abusar de remédio, você quebra esse ciclo de sono. Você não faz um ciclo completo restaurador. Você até pode dormir várias horas, mas isso não é restaurador. Então, isso não é tão interessante. Agora você vê, né? Se de um lado a gente tem o risco do medicamento, por um outro a gente tem o risco de não dormir bem, aí tem o risco de usar excessivamente um monte de coisa que o remédio vai controlar, porque você disse que, por exemplo, os anfetamínicos, que é o caso do Venvance, da Ritalina, que nasceu lá para o déficit de atenção, pode ser um medicamento para o controle de compulsões, né? Mas aí não pode ser usado de qualquer forma. Discriminado. A ideia é que você possa ter um médico que te acompanhe. Pessoal, isso é fundamental, né? Fundamental que você tenha um médico que possa te acompanhar, que possa dizer para você, olha, nós vamos usar esta como uma comida. Não adianta, o Calil não sabe fazer uma comida. Eu não sei se eu me meter a fazer uma comida, eu vou Mas já me contaram que churrasco muito. Você sabe fazer. É verdade. É a única coisa que eu sei fazer. Mas, enfim, o que acontece é simples, né? É um equilíbrio entre você utilizar uma medicação de acordo com aquela necessidade daquela pessoa. Mas você sabe que no mês passado até fiz uma gravação no meu Instagram falando que você é um médico que diz assim sempre, né? Primeiro que tratamento psiquiátrico é multidisciplinar. Também não adianta você tomar uma medicação e ficar ali sem fazer absolutamente nada. Então tem que fazer exercício físico, é bom fazer uma terapia, né? O acompanhamento psicológico é importante. E quando a gente fala de compulsão, a terapia entra forte. Nossa, terapia sempre. Terapia sempre, isso ajuda muito. Terapia, as medicações, isso é um outro fator importante. E o que é importante? Atividade física que produza beta-endorfina. Então não é qualquer atividade física, quanto mais aeróbica, melhor. E aí entra o outro tipo de atividade física, que é meditação, que é yoga, que também trazem um acréscimo fantástico.
Hoje nós sabemos como é que isto interfere no cérebro, como é que o intestino interfere no cérebro. Então é um equilíbrio que nós temos que ter. Então esse é um grande conjunto e tudo junto. E aí a mãe tem que ficar atenta no filho com alteração de comportamento, filho mais irritado, mais briguento, o filho que começa a ter atitudes diferentes, horários diferentes, desempenho, mudou o medicamento, ele começou a fazer um uso irregular. Isso é muito importante. Ela começa a descobrir, às vezes, comprimidos que ele não deveria estar tomando ali. Então, tem que estar atento, tem que estar atento. Junto. E mãe e pai, como eu sempre falo segunda-feira aqui, quando eu recebo os voluntários de Amores, a gente voltar a ser autoridade na vida dos filhos, né? Porque às vezes você fala assim, não tem jeito, ele vira à noite, ele troca a noite pelo dia. E você? Mãe e pai precisam ser autoridade na vida dos filhos, tá bom? Vamos para as perguntas aqui, porque temos algumas, o Dr. Calil vai responder e eu quero já agradecer a você pela sua participação. Quem não tem hábito de participar do programa, a gente tem sempre lá nosso canal aberto, através do Vida Melhor Oficial, meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial, e até mesmo o nosso WhatsApp. Mas vamos à primeira delas, é da Augusta, ela é de Petrolina, Pernambuco. Não consigo lidar com a dor. Por isso, toda vez que tenho dor de cabeça, eu tomo analgésico. É verdade que piora as dores depois de um tempo? Sem dúvida, porque o organismo se acostuma com alguns tipos de medicamento. E muitas vezes, remédio para dor em particular, se ela não utilizar o remédio, ela terá dor. Então, a ausência do remédio pode gerar dor. Então, o remédio para dor de cabeça é uma coisa muito específica. Tem alguns remédios que são mais protetores, tem outros que são menos e que podem gerar dor. Então, cuidado com isso, tem que realmente saber exatamente aquele que você deve tomar. Então, Sabe, qual Augusto, tipo de dor, como é importante, é porque tem tanto tipo de dor de cabeça também, Exatamente. né? Eu já fiz várias pautas aqui sobre dor de cabeça, porque eu mesma era uma dessas que, sentia tanta dor de cabeça, era um tal de tomar aquele remedinho marrom que vocês conhecem bem, que todo mundo toma. E aí, no final das contas, não passa. E aí você toma 1, 2, 3, daqui a pouco você vai ver, você tomou um monte. A gente tem que descobrir qual é a dor e qual é o remédio certo. Agora, não tenho mais isso. Sentir a dor, já vai lá no remédio certinho, que é o remédio abortivo da dor, e é um só e pronto, tá livre, mesmo que seja uma forte enxaqueca. Tô te falando isso com base em algumas conversas que eu já tive com neurologistas, neurocirurgiões especializados em dor de cabeça, tá? Então, procura aí ajuda porque vai ficar bem. Próxima pergunta, obrigada, Augusta. Maria Clara, de São Vicente. Se eu esquecer de tomar o antibiótico e tomar quando eu lembrar, perco todo o tratamento? Antibiótico é um dos tratamentos que precisa ser tomado com horário. Isso é muito importante para não desenvolver a resistência do bichinho que a gente está combatendo. Então, alguns antibióticos são de 6 em 6 horas, outros de 8 em 8, outros são de 12 em 12, outros são apenas um a cada dia. Mas é importante que seja naquele horário, porque quando passa o horário, a dose do antibiótico caiu no seu sangue. E aí você favorece o aparecimento de resistência àquele antibiótico e você pode perder o tratamento sim. Então isso é muito importante e também não usar com coisas que podem fazer o antibiótico deixar de funcionar, álcool, por exemplo. Perfeito. Obrigada, Maria Clara. Próxima pergunta da Judite Paula. Meu filho está estudando para o vestibular e fica muito tempo acordado, inclusive à base de remédios. Isso pode deixá-lo viciado? Sem dúvida, porque ele está usando aquele uso que a gente não gostaria, que é tentar ficar acordado com isso. Gerações anteriores, quando não tinham muitos remédios para isso, usavam muita cafeína. Então, refrigerantes à base de cafeína, utilizava-se café, utilizava-se chá mate, por exemplo. Então, eram coisas que davam essa cafeína, deixavam a pessoa mais ligada, mas os remédios são muito mais potentes e fazem a pessoa realmente ficar acordada e isso, infelizmente, pode levar, sim, a uma dependência. Ok. Judite, obrigada pela sua participação. A próxima pergunta já vai para a tela da Marcela da Silva e ela diz, tomo muitos remédios para dormir, já não consigo ficar sem. Isso faz mal? Muitos remédios
para induzir sono não pode estar correto, né? Então, acho que você tem que repensar, conversar com o médico que está lhe receitando. Muitas vezes é preferível técnicas para induzir sono que não sejam à base de remédio. Tem uma coisa chamada higiene do sono que é muito importante. Higiene do sono melhora 30% a 40% das insônias. Então tem que aprender a higiene do sono, que em linhas gerais e básicas é você diminuir toda a tua ativação, largar a internet, deixar de assistir um filme interessante, assistir uma série, deixar de fazer coisas na hora de recolher-se, que dormir é um ato de recolher-se. Então, nós precisaríamos fazer um ato de acomodar, de tranquilizar, de fazer coisas mais relaxantes. E aí, na higiene do sono, tem uma série de outras coisas que você pode procurar e vai ter fácil acesso. Não ingerir bebida alcoólica, não comer muito à noite, mas também não dormir com fome, ter um quarto só para dormir. Então, tem vários detalhes da higiene do sono que são muito importantes. É uma coisa que eu faço, que tem me ajudado muito, assim, lá em casa, 8h30, no máximo 9, já tô com tudo quase escurinho, porque a gente gosta de dormir cedo, então a gente já vai preparando o sono. E eu vou dar uma dica para você que eu uso muito e amo, meditação guiada. É Fantástico. Muito bom. Nunca consegui chegar ao final de nenhuma delas, porque assim, rapidinho eu já tô lá mergulhada num sono bem gostoso. Fantástico. Então pode procurar. Tem uma que tem uma voz gostosa, é a Louise Hay. Depois vocês põem lá, Louise Hay, é com H-A-Y. Meditação para dormir. Gente, é tiro e queda. Oh, coisa boa que é. Vamos lá, obrigada. Andréia Lopes, como saber se tenho vícios em remédio? Eu acabo fazendo o consumo de muitos ao mesmo tempo para diversos problemas de saúde. Então, tem pessoas que realmente têm várias doenças, precisam tomar vários remédios para colesterol, para diabetes, para algum tipo de artrites, por exemplo, para quadros psiquiátricos. Então, tem pessoas que necessitam tomar uma série de remédios. A recomendação sempre é que você tenha um médico que possa gerenciar isto. Então, é a volta daquele clínico antigo que cuidava da tua saúde. Então, o remédio é um pedaço do tratamento de qualquer doença, tanto do tratamento psiquiátrico quanto de outras clínicas. Não adianta você tomar um remédio para diabetes e não fazer uma dieta para o diabetes. Então, você precisa ter um médico que te ajude, te englobe isso tudo. O medicamento pode ser extremamente importante, mas outras medidas de saúde são extremamente importantes. Perfeito. Mas ela fala como saber se tem o vício, se foi indicado por um médico com uma finalidade específica, provavelmente é porque ela precisa, né? Essa é a ideia. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Obrigada, Andréia. Jacira de Laranjal do Jari. Tomo antidepressivo há 5 anos. Tenho medo de parar e piorar meu estado. Será que meu corpo já está viciado ao medicamento? Bom, a gente já trouxe várias vezes esse assunto aqui. O antidepressivo não causa dependência. Ele não precisa ser aumentado ao longo do tempo, ele não causa tolerância. Ele é um remédio que tem que ser usado enquanto for necessário. É diferente dos que a gente chama de tarja preta, né? Que esses são remédios que a gente precisa tomar um cuidado, ele tem que ser usado se e quando necessário, numa dose adequada, sem abuso, porque esses sim vão desenvolver tolerância, você precisará cada vez de uma dose maior e eles podem causar dependência. Então, são coisas diferentes. O antidepressivo não causa isso, mas desde que bem indicado. Então, o que você precisa é ficar completamente bem. A meta do tratamento é que você fique muito, muito bem. Volte ao seu normal. Isso é fundamental. Você falou ainda há pouco, no começo da nossa conversa, que determinado medicamento não causa dependência física, porém psicológica. O medo de parar não seria uma dependência psicológica? Sem dúvida. Se houver uma necessidade de tomar ainda o medicamento, ela não está completamente bem, tudo bem. Mas se ela tem o receio, acontece muitas vezes no consultório, eu quero tentar diminuir uma medicação e às vezes a pessoa não quer. Ah, não, doutor, e se eu voltar a ter aquela crise, Então isso é um receio psicológico, mas isso pode ser resolvido usando dose menor,
e vai tateando a dose, vai diminuindo lentamente. Isso tem que ser manejado, por isso que eu estava falando que essa pessoa precisa ter um médico que cuide dela. Isso seria o fundamental. Agora, pode acontecer da pessoa tomar um antidepressivo e se sentir melhor com o antidepressivo? E aí não querer parar? Ou não? Acontece. Isso é dependência psicológica? Não, porque ela sentiu-se bem. Mas veja, o antidepressivo não torna ninguém uma outra pessoa. Ele não te torna mais inteligente, mais nada. Ele libera a tua potencialidade. É que muitas vezes a pessoa já veio se habituando a não estar tão bem há muitos anos. Existem quadros depressivos que não são tão graves, mas são muito prolongados, que é a distimia. Esse é um quadro que a pessoa não vai percebendo que tem, pode durar muitos anos e ela funciona de uma forma achatada na vida. Quando você usa uma medicação que ela volta a sentir-se melhor, como há muitos anos não se sentia, aí ela tem muito receio até de largar o remédio. Mas veja, isso pode ser largado, mas o primeiro passo é voltar a estar completamente bem. Muito bem. Próxima pergunta, vamos lá para a tela da Paula, de Olambra, São Paulo. Terra das flores, ô lugar lindo. Minha mãe toma todos os remédios que suas amigas indicam. Mulheres, né? Não sei como convencê-las de parar com a automedicação. Agora, tem filhos também que acham que a gente toma um monte de coisa. Às vezes você toma um suplemento, às vezes você toma um cálcio, porque você ouviu, o seu nutrólogo falou que estava precisando, uma vitamina C quando precisa, porque a imunidade está baixa, enfim, vamos lá. Olha, eu brinco que às vezes tem pessoas que vão à farmácia e perguntam quais são as novidades, que acabam querendo consumir tudo, né? Cuidar da saúde é muito importante e muito legal. Então, só que eu sempre volto à ideia de que tudo que você tomar em excesso, você só está dando trabalho para o teu corpo eliminar, né? Teu fígado vai ter que metabolizar, o teu rim vai ter que excretar isto. Então, cuidado, você pode tomar muitas medicações desde que sejam necessárias. Teu cálcio está baixo, vamos repor, vamos tratar disso, vamos fazer aquilo. Você está com uma deficiência disso ou daquilo, isso é muito importante, mas dentro de uma orientação. Fora disto, esse excesso só está prejudicando, na verdade, a tua saúde. Então, eu acho que é uma boa conversa com a tua mãe, né? Falar, mãe, você está sobrecarregando os seus órgãos e isso pode deixar você muito pior. Se ela for um pouco hipocondríaca, terá um bom resultado isso. Tomara. Vamos lá, tem mais perguntas? Antônio Carlos, de Carapicuíba, São Paulo. Quais remédios que podemos comprar sem receita na farmácia que nunca podemos misturar? Opa, mas essa pergunta é muito ampla, né? Será que você vai saber todos? Olha, acho meio complicado, né? Felizmente, nós temos desde 1995, quando começou a ideia dessas receitas controladas, cada vez mais as medicações estão sendo controladas. Isso é muito bom. Fora do Brasil, em alguns países, você não pode nem comprar remédio para diabetes ou remédio para hipertensão, nem esses remédios sem receita. E nós vamos chegar nisso aqui também, porque realmente os remédios que você tem que comprar são aqueles receitados pelo seu médico. Então isso é muito importante. Não compre coisa, e o seu médico tem uma habilidade de saber, ele conhece, ele sabe o que não pode ser misturado, o que faz mal. Não tente adivinhar tudo, existem até programas de computador que fazem isso para os médicos. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não dá para a gente saber todos os remédios, é muito amplo, mas só use o que for receitado para você. Perfeito. Aqui no Brasil a gente usa muito aquela frase de médico louco todo mundo tem um pouco, mas não é verdade, gente. Para ser médico tem que estudar e muito. E para a vida toda, porque a medicina não para de descobrir coisa, de trazer avanços. Então tem que estudar o tempo todo, né? Então tem que ser um médico mesmo para orientar em relação ao medicamento. Será que existe essa frase em outro país, hein? Vamos procurar. Vamos fazer essa pergunta. Talvez nem exista.
Vamos ver, vou pesquisar. Dr. Calildo Alibe, ele está no 11 3284 5876, psiquiatra. Se você entendeu que é necessário ter um bom médico, fica aqui a indicação, marca para bater um papo, independente se você está em São Paulo ou não. Hoje, com a telemedicina, fica mais fácil para você começar aí um relacionamento com seu médico, apesar de que é tão importante depois você ter esse contato mais próximo, né? Mas não fique só. Anotou o telefone? 11 3284 5876. Doutor, muito obrigada. Obrigado você, Claudinha. E até a próxima. Tudo de Sempre bom uma alegria pra te todos. receber, tá bom? Obrigado.